bem-vinda a Sporteca Talks, mais um episódio da nossa segunda temporada especial Copa do Mundo, um podcast semanal sobre tecnologia e inovação no esporte. Nessa temporada, com os experts que entendem tudo desse grande evento Copa do Mundo. A gente está por temas com recortes e hoje para falar da experiência dos fãs, dos torcedores e torcedoras nas arenas, considerando até edições passadas e o que vem por aí com a Copa do Mundo no Catar. Então, chega mais, porque hoje o nosso convidado é o Gabriel Liberati. É fera no assunto, olha, fundador da Sports Network, da Brasil Sports Tech, um fera nesse assunto, tecnologia, inovação, entre outros, conhece muito do mercado do esporte, transita em muitas áreas e, é claro, um grande amigo da casa, realizador de eventos, de ações com a Sporteca. Bem-vindo, Gabriel, um amigo meu também. Muito obrigado, Beth. Obrigado pelo convite. Poxa, é uma honra estar aqui. Estava falando aqui, eu estou zerando a vida hoje. Posso fechar caixão, porque é muito gratificante estar aqui na Sporteca, participando desse talk com você, para falar de um tema que a gente gosta muito de falar, né, que é a experiência de fã, ainda mais relacionado à Copa do Mundo, que está todo mundo ansioso pela chegada da Copa. Então, estou às suas ordens aí para a gente começar esse papo. É um belo bate-papo, você que nos acompanha, né, sempre no Spotify, no YouTube da Sporteca, enfim, também com recortes nas redes sociais, pode interagir. Mas primeiro para contar um pouco da história da Sports Network, né, o que te trouxe até aqui também, porque transformando o esporte por meio de networking, de programas de voluntariado com grandes eventos no esporte, né, e também com tech, né, a Brasil Sports Tech é uma das startups que você fundou e aí vocês vêm fazendo ações aqui com a Sporteca. Então, conta um pouco, Gabi, da sua jornada aí, como é que foi fundar a Sports Network e quais são os pontos principais aí do teu negócio hoje. Bacana, obrigado, Beth. E tem tudo a ver com Copa do Mundo e com, né, essa conexão que aconteceu para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Me ajudou muito a entender esse cenário e a montar essa comunidade, essa rede de relacionamento que é a Sports Network. Muito por conta de uma oportunidade que eu tive de trabalhar na Copa do Mundo de 2014. Foi por conta de uma ida que eu fui num evento, num happy hour que teve na Vila Madalena. E lá eu encontrei uma pessoa que depois me indicou para trabalhar na equipe dela na Copa do Mundo. E eu fui com toda a vontade que eu tinha de fazer esse grande evento, de trabalhar nesse grande evento. Trabalhando para o comitê organizador local aqui no Brasil, né, da FIFA. Na Arena Corinthians, onde eu já tinha tido relações antes, né, com o Corinthians, né, vi um pouco do estádio ser construído numa época anterior e depois pude trabalhar no estádio na época da Copa do Mundo. Foi muito gratificante e tudo isso porque aconteceu essa conexão, esse networking, e eu pude ser indicado para trabalhar nessa equipe e aí mudou minha vida realmente ter trabalhado na Copa do Mundo. E logo em seguida a minha primeira preocupação foi, poxa, quando que vai ter o próximo happy hour? Porque da mesma forma que mudou a minha vida, pode mudar a vida de outras pessoas também. A oportunidade de trabalhar com esporte, ainda mais num grande evento como aconteceu. Então, a história da Sports Network começa a partir daí, né? Ainda não com esse nome Sports Network, era ali apenas um grupo um encontro que a gente fazia de negócios no esporte. E a Sports Network veio realmente só em 2016, por conta da evolução desse happy hour, né? A gente começou a fazer happy hours de uma forma mais organizada, com mais frequência, com temáticas específicas. Começou a se profissionalizar, a gerar muitos negócios em cada edição. E aí, em 2016, eu decidi, junto com alguns outros amigos, formalizar essa operação da Sports Network, criar a existência dela como empresa mesmo, como CNPJ, para facilitar também a organização desses happy hours e possibilitar outras formas de interação, de conexão entre as pessoas. Ela nasceu com um propósito bem definido aí de transformar o esporte, ajudar principalmente no profissionalismo dessa gestão esportiva, que naquela época, não faz tanto tempo, mas naquela época ainda engatinhava essa profissionalização em todo o cenário esportivo, né? Seja nos clubes, seja nas federações, nas ligas. Hoje a gente vê um ambiente muito mais maduro, mas ainda com muito potencial para crescer. Então a Sports Network nasceu desse contexto, né? Ela tem o networking como core business dela. Eu não conheço alguma outra empresa que tenha esse core business, né? Que é o networking, e a gente, a partir do networking, transita entre conteúdos, entre inovação, entre gestão, o profissionalismo da gestão esportiva como um todo, transformando essas áreas.
Então, hoje estou muito satisfeito de poder vir aqui, dividir um pouco dessa história e, de certa forma, a ideia é motivar outras pessoas, inspirar outras pessoas para trabalhar nesse mercado que não é fácil. E a gente tem soluções para os desafios que as pessoas que trabalham nesse mercado podem enfrentar. E o quão importante é essa formação de rede. Nós sempre falamos sobre isso, né? Eu trabalho muito assim em rede, de conhecer pessoas, de se conectar com profissionais e poder trocar conhecimento, experiências, enfim, e aí encaminhar algum tipo de ação, né? Eu digo que se a gente conhece pessoas interessantes e depois geramos negócios ou, enfim, algum tipo de relação comercial, ótimo, mas as relações pessoais, esses vínculos sempre vão ficar. E é isso que a gente vai vendo ao longo do tempo e no mercado, né? No mercado do esporte e entretenimento, essa indústria, né, sobre a qual falamos aqui e que temos muitas pessoas em comum, né? Essa que você se refere, a gente pode falar, é um amigo também, o Felipe Pontual, que é de marketing, né? Hoje de uma marca da ASICS, enfim, mas um cara do mercado também. Então, é sempre muito relevante, porque é isso que vai girando. E a Sporteca também acaba sendo um polo muito interessante de união desses profissionais. E agora, com o nosso podcast, a gente tem recebido aqui experts nessa área. Bom, mas aí vamos falar de Copa do Mundo de 2014, para daqui a pouco falarmos do que vem aí para o Catar, que você está sabendo, enfim, tem esse trânsito aí. Tua experiência foi junto ao comitê da FIFA numa área de serviços aos espectadores. Conta o que foi isso, né? Você ficou basicamente em São Paulo, mas foi a final do Maracanã, ele vai contar. Como é que foi essa operação? O que você observou de experiência, que a gente fala tanto aqui também na Sporteca, de engajamento dos fãs, experiência do usuário, naquele momento, na Copa no Brasil e com uma arena recém-inaugurada, que era a Arena Corinthians, né? Ou que é, né? Muito bacana, Beth. Primeiro é importante falar da atenção e de toda a estrutura que a FIFA oferece e ela provê para que seja o maior evento do mundo, né? A gente está falando do maior evento do mundo. Então, o padrão de qualidade que a FIFA coloca para todas as suas áreas é muito interessante do ponto de vista técnico, operacional também, mas mais do que isso, todos os setores ficam envolvidos nesse grande evento e o que eu trabalhei especificamente, ele é o mais legal, vamos dizer assim. A gente está de cara com o fã, recebendo todos os públicos do evento, seja ele um torcedor comum, seja ele um convidado de um patrocinador, ou seja um chefe de Estado, por exemplo, que entra na área VIP. E essa área de serviço aos espectadores, para mim, e acredito que até para a FIFA também, pelo incentivo e recurso que ela provê para essa área, é a área mais importante da Copa. É a primeira relação que o público tem com o evento. E essa experiência começa desde a hora da compra do ingresso, né? Até antes, né, nas comunicações, teasers que né, vem se falando sobre a Copa do Mundo, vai ter a próxima Copa do Mundo, desde o anúncio da sede, da nova sede, começa aí a experiência do fã, nossa, vai ser no Catar. Então, quando anunciaram o Catar, a gente já, nossa, como que a gente vai fazer para ir para o Catar, né? Começa uma logística toda, a experiência começa a partir daí. E aí tem todo o momento da compra dos ingressos, né? O recebimento disso, quando você resgata o ingresso físico, né? Tem aquela experiência física, né? Palpável. E no dia do jogo começa a partir do momento em que a pessoa sai de casa para ir para o estádio. Então, toda essa experiência de transporte, de trânsito até o estádio, quando ela chega lá, por que portão ela entra, tudo isso é operação de jogo mesmo, tudo isso é responsabilidade, essa experiência é responsabilidade principalmente da área de serviço aos espectadores. Então, na Copa do Brasil, essa área era formada por basicamente 23 pessoas, eram 23 coordenadores, tinha uma gerência e coordenadores, e tinha mais ou menos 450 voluntários dedicados para essa área. Era o maior... Todas as arenas da Copa, né? Em São Paulo. Ah, só São Paulo? 450 voluntários de serviço aos espectadores em São Paulo. Tá. Eu não tenho essa informação para todos mas, enfim, os estádios. Uma média aí, talvez São Paulo um pouco mais, mas devia ser muito próximo, né? Pela capacidade até das outras arenas também, enfim. Isso. O importante é que é o maior efetivo de voluntários dentro de toda a operação de um jogo de Copa do Mundo.
São 450 pessoas que olham cada centímetro do estádio, que estão ali à disposição para realmente fazer com que essa experiência do torcedor seja essa que a gente vê quando a gente vai num jogo de Copa do Mundo, ou mesmo quem assiste pela televisão. Aí a área de serviço aos espectadores não se envolve muito, né, quando a experiência é pela televisão, mas existe também essa experiência de consumo pela televisão e a FIFA dá muita importância para isso também, tanto é que a área de broadcast também ela é muito bem tem uma importância muito grande dentro de todo esse contexto. Mas falando aqui dos jogos, né, essa experiência desde o momento que as pessoas chegam no estádio, entendem toda a dinâmica da área externa onde estão os patrocinadores ali, né, com as ativações de patrocínio. Então, toda essa jornada do fã, a FIFA vê com um detalhe assim minucioso, sabe? Tem códigos de conduta para os torcedores de Copa do Mundo, isso colados em todas as entradas do estádio. Então, ela atrai um tipo específico de fãs, que eu acho que vocês já devem ter... Vocês debateram aqui na temporada passada do Sporteca Talks, que esse fã, o que eu ia falar? Esse fã, ele de todas as formas, ele é apedrejado, recebe comunicação sobre tudo o que acontece, e é um fã diferente do futebol brasileiro, por exemplo. O fã do Brasileirão, o torcedor que vai nos jogos aqui no Brasil, é muito diferente do torcedor que vai a um jogo de Copa do Mundo, né? São inúmeras diferenças aqui que a gente pode encontrar no perfil, desde do valor que paga-se no ingresso, né, até o que ele vai ter à disposição ali em toda essa jornada que ele vai ter. Então, é muito bacana tudo isso, né, desde da área externa, ali com os patrocinadores. As pessoas têm um encantamento muito grande pelo tamanho do que acontece, por essa receptividade dos voluntários, né, que fazem todo mundo se sentir em casa. Então, como eu falei, cada centímetro do estádio ele é monitorado por alguém dessa área. Então, tem alguma goteira caindo, tem alguma sujeira no chão, tem fila na lanchonete, tem fila no banheiro. Tudo isso é organizado para que essa experiência seja a melhor possível. E acho que isso é um grande trunfo da FIFA e acho que por isso que é o maior evento do mundo, né, Beth? E que tem a questão do hábito, né, do comportamento do torcedor e da torcedora, que, como você bem disse, muda de acordo com o campeonato, mas, evidentemente, uma Copa a gente tem diversas nações, né, obviamente, diversas culturas juntas, mas a gente tem que entender também o regramento daquele local, né? Existe uma norma, entre aspas, FIFA, como você falou, mas também existe a cultura daquele país, e é o que vai acontecer no Catar, né? A gente vai falar daqui a pouco, tá certo? Então, você tem ciência daquilo, ou pelo menos deveria ter, do que pode ou não pode, né? Independentemente se a gente concorda ou discorda da cultura ou do regramento, né, do ordenamento jurídico daquele país, você tem que ter ciência de onde você vai e como você tem que se comportar, né? E o esporte, muitas vezes o futebol parece que é um universo à parte, é uma, entre aspas, também terra de ninguém, e não é, né? Assim como o ambiente da internet, existem regras, e regras têm que ser seguidas. Então, eu acho que também faz parte da gente discutir isso, que esse comportamento, por mais que o fã ou a fã seja um cliente, um consumidor ou consumidora, ele tem que respeitar, né, aquele sistema, e até em razão do outro, que também quer torcer, que também quer ter uma experiência positiva, né? Ninguém quer ficar para trás, ninguém quer chegar e ter dificuldade dentro de um espetáculo que, obviamente, pagou por isso. Mas, assim, a importância de eu ter uma boa experiência no jogo é tão importante quanto a do outro que está do meu lado. E muitas vezes a gente não percebe isso. Aí tem a paixão, tem todo o outro lado emocional, mas que eu acho que não justifica um comportamento que seja desagradável a ponto de ferir o direito do outro, né? Eu estou sendo um pouco mais... como se diz, jurídica aqui no meu pensamento, mas é importante a gente discutir isso, né? Até porque as soluções, quando a gente fala em tecnologia e inovação, são para melhorar todo esse sistema, né? E para que, no final das contas, a pessoa possa curtir o espetáculo, o entretenimento. Enfim, então, para fechar um pouco essa parte aí de 2014, e a gente já pular para agora, 2022... No final, você ficou nesse trabalho aqui em São Paulo, mas foi acompanhar a final do Maracanã. O que mudou em relação à experiência física mesmo, de uma Arena Corinthians para o Maracanã, e da tua percepção em relação ao trabalho e à diversão ou à situação dos fãs ali nos dois estádios? Eu diria que totalmente, viu, Beth? Mudou totalmente.
o Maracanã é bem diferente da Arena em todos os sentidos, assim, né? Em localização, facilidade de acesso, né, ao estádio, ao público realmente presente numa final de Copa do Mundo. Se a Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo, a final da Copa do Mundo é realmente a maior transmissão ali que acontece, o maior evento dentro desse evento. Então, realmente, a final é um protocolo totalmente diferente. Não totalmente diferente, mas tem protocolos diferentes, tem chefes de Estado que de repente não vão numa semifinal, mas na final eles vão, então tem muito mais very important persons, né? Eles chamam até na FIFA de VVIP, o VVIP, é um very VIP, né? Essa eu não sabia, não conhecia essa expressão. É bacana. Então quando a gente vai fazer um evento hoje aqui no Brasil, a gente, poxa, essa pessoa é VIP? Tá, mas quanto VIP ela é? Ela é very VIP, né? No caso da FIFA são chefes de estados e tudo mais nessa linha, né? Então, a FIFA convida esse pessoal para poder assistir aos jogos e se eles, né, forem, eles têm ali o espaço, tem todo um procedimento, né, de segurança. Eu ouvi histórias e até num happy hour que a gente fez, o Quintino Neto, que participou, ele foi o gerente da Arena Corinthians na Copa do Mundo, e ele contando que entraram num camarote com arma de fogo e aí tinha já um laser na cabeça do cara para abater essa pessoa que tinha entrado com a arma dentro do camarote. Então, contando bastidores da Copa, assim, do que acontece nesses eventos, que assim, muito que acontece fica dentro do evento e não vai para fora, né? Então, às vezes vem eu aqui para contar um pouco desses casos, né? Acho que vale só lembrando uns 2 últimos casos de Copa do Brasil para a gente poder entrar no Catar. No Rússia também, né? A gente pode falar um pouco e depois Catar. As operações de jogo elas foram redefinidas com o advento da Copa do Mundo aqui no Brasil. O que acontecia naturalmente nos jogos de campeonato brasileiro, por exemplo, ou Copa do Brasil ou Libertadores, eram totalmente diferentes, né? O hábito do torcedor brasileiro, por exemplo, é de ficar tem uma escada ali no estádio, eles ficam tomando a escada, né? Na Copa do Mundo isso é impossível acontecer, a escada tem que estar livre para passagem de algum tipo de emergência, para evacuação e tudo mais, né? E eu tive uma situação que a gente estava fazendo um jogo entre Argentina e Suíça na Arena Corinthians e a torcida da Argentina tem os Barra Bravas, que eles têm a característica deles, né, o perfil deles de torcer, muita gente admira, eu também admiro muito, mas eu cheguei num momento em que eu me deparei ali eu estava no meio dos Barra Bravas, tentando pedir a liberação ali da escada, porque estavam todos eles tomando ali a escada e acabei tomando um banho de cerveja na cabeça. Eu não morri ali por pouco naquela situação. Que coisa. E tinha alguma outra segurança, alguém ali da parte mais de polícia, de policiamento, ou dos, como eles chamam, os stewards. Isso, alguém para te ajudar ou foi você ali que teve que resolver sozinho? Eu fui tentar resolver ali na conversa, né? Pessoal, vocês poderiam, por favor, aquele portunhol, né? Vocês poderiam dar uma licencinha veja aqui. Bem. Torcer desse jeito aqui nesse lugar não pode, vai um pouquinho mais pro lado. E aí a receptividade foi muito bacana, né? Eu tomei uma cervejada na cabeça que me molhou inteiro e me deixou preparado para tudo ali. Eu fiquei mais aceso, mais enérgico. Mas foi uma das situações que acontecem, né? Só para dar um exemplo, né? Foi uma delas. Mas, assim, a experiência de cultura é muito rica, né? A gente teve a oportunidade de fazer Uruguai e Coreia do Sul. E, assim, você receber norte-coreanos, por exemplo, num estádio, sabe? O Brasil não está muito acostumado, né, a receber esse tipo de público, ainda mais quando se mistura com o latino no mesmo jogo. Essa é uma das situações assim, que eu queria colocar aqui. A outra é sobre o legado desse evento para o Brasil, que a FIFA deixou. 2 legados muito importantes, né? O primeiro é as arenas que ficaram para o Brasil, e muitas delas ainda têm essa dificuldade de utilização até hoje. Eu tive em algumas arenas, a gente fez um circuito Sports Tech no Nordeste no ano passado, e eu tive a oportunidade de visitar a Arena Castelão, a Arena de Pernambuco e a Arena Fonte Nova, que receberam jogos da Copa. E o trabalho deles lá é sensacional, sabe? Eles têm uma motivação, uma vontade de fazer. É óbvio que os custos para se manter uma estrutura como uma arena daquelas é muito alto, mas eles têm uma força de vontade, eles fazem outros tipos de evento, outras modalidades, tem shows de música.
os gestores hoje estão cada vez mais capacitados para poder administrar essas arenas e fazer com que seja sustentável isso, que a conta feche realmente. Vale ressaltar a importância da ALAGED, que é a Associação Latino-Americana de Gestores de Instalações Esportivas, que se uniram para melhorar essas práticas dentro das arenas, principalmente nas arenas de Copa do Mundo, né? Mas a associação acaba englobando todas as outras instalações esportivas, equipamentos esportivos. Então, uma dos equipamentos, né, e outro legado muito importante foi do profissional de gestão esportiva brasileiro. Quem fez Copa do Mundo no Brasil, em sua maioria, foram profissionais de eventos. Eles não tinham alguma relação com esporte, né, a maioria deles. Então, se a gente tivesse pensado numa formação antes, a gente poderia capacitar os profissionais esportivos de educação física ou de áreas correlatas ao esporte para realmente poder trabalhar num evento esportivo e entregar, enfim, ter uma sinergia melhor com a área de esporte, né? Mas hoje, por exemplo, se a gente fosse fazer uma Copa do Mundo novamente no Brasil, eu não tenho dúvida de que a maioria dos profissionais seriam profissionais do esporte e não profissionais dessa área de eventos. Então, isso foi um avanço muito grande no profissionalismo, né, da área esportiva como um todo. E aí, por conta de um evento, a gente também conseguiu avançar no marketing, na comunicação, na operação de jogo, na parte de ingressos, né, de ticketing. Nossa, a Copa do Mundo deu uma aula de ticketing aqui para o Brasil. E depois da Copa, muitos clubes começaram a rever os seus sistemas de cobrança de ingresso, até de sócios torcedores, que a gente está falando aqui de engajamento de fãs, né? Poxa, como que a FIFA consegue engajar tão bem o público dela, né? Então virou referência realmente para muitos clubes e isso melhorou muito o nível do profissional hoje brasileiro. Eu vejo que com isso o nosso esporte ganhou muito e aí exportou esses profissionais também para a Copa do Mundo da Rússia, que aconteceu em 2018, e agora no Catar, sem dúvida, né? A maioria dos profissionais hoje que estão no Catar trabalhando lá, eu não tenho dúvida que são brasileiros. Muita gente fez a Copa de 2014 e está lá por mérito e representando, né, o nosso país, colocando esse clima brasileiro lá, né, no Catar. Acho que isso é muito legal. A gente recebeu para abrir a segunda temporada de Copa do Mundo, né, do Sporteca Talks, justamente o Tamer Mansur, que é secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. E uma das coisas que a gente comentou foi dessa hospitalidade, né, do povo do Catar. Obviamente falamos da cultura, né, e a gente sabe que há restrições em relação a alguns pontos, né, e também das experiências, do que se espera, né, das experiências dentro das arenas, com, enfim, toda a parte de infraestrutura, né, e certamente aí de tecnologia, de soluções inovadoras e com o poderio financeiro, aquilo tudo foi construído de fato para ser aí um espetáculo nesse sentido. E ele comentou que há muitos brasileiros trabalhando. Então, eu queria que você, a gente já caminhando aqui para o nosso final, falasse um pouco do que podemos esperar em relação às arenas, a essa experiência dos fãs lá no Catar. Eu acho que a gente tem que estar assim, sempre com um olhar sem julgamentos sobre o que vai acontecer. Primeiro que assim, talvez a Copa na história que mais foi investido recursos para que aconteça, né? Tanto na construção dos estádios, para todo o processo, toda a operação do evento. É uma cultura realmente bem diferente da nossa e a gente tem que, obviamente, entender, respeitar até onde pode, né? Porque é difícil respeitar algumas posições deles lá. Eu tive... recentemente eu vi uma palestra da Nana, que ela é a coordenadora, gerente de serviços aos espectadores lá no Catar, foi a minha coordenadora na Copa do Brasil. Que legal. Ela está lá e ela contando sobre essa relação, né? Ela é mulher e ela tem uma equipe lá de mulheres também, da força que elas estão tendo que muitas vezes aguentar algumas situações para também não bater de frente, mas pelo que eu entendi elas estão lidando bem com isso, eles estão entendendo a presença feminina, o poder da mulher dentro dessa organização de Copa, respeitando isso é muito importante, é um caminho que acho que não tem volta para o mundo, sabe? Acho que os países que vão ter que se adequar cada vez mais a essa equidade de gênero e não deveria acontecer esse tipo de problema. Então, eu estou vendo assim, com ótimos olhos essa Copa, em todos os sentidos, né? Os patrocinadores também alocando mais recursos, cada vez mais criativos para fazer as suas campanhas e eles engajam também esse público de Copa do Mundo.
Segurança nem se fala. Então são vários aspectos assim que eu tô ansioso para ver como que vai acontecer, como que vai ser a reação do público, dos atletas, dos jogadores, das seleções, enfim, de todo mundo que está trabalhando lá. Tô na expectativa. Você tocou nesse ponto de segurança e ele falou sobre isso também, né? Que as pessoas poderão ficar tranquilas nos seus deslocamentos pela cidade, pelos locais ali. Evidentemente vai ter uma zona, né, de quem tem acesso às arenas e do que pode ou não pode, né? Mas, enfim, esse é um aspecto importante, depois transitar pela cidade como um todo. Mas, do ponto de vista das arenas, quando a gente pensa em construção, né, e, de novo, brasileiros, muitos trabalharam lá, você acha que a gente vai ver alguma coisa muito diferente, assim, de tecnologia ou de formato, ou, enfim, da experiência, ou não? Nada tão extraordinário assim em relação às outras? Acho que sim, tanto para quem vai presencialmente, quanto para quem vai ficar aqui com a gente assistindo pela televisão, de todas as formas. Eu acho que vai ter, sim, uma interatividade diferente, uma oferta de experiência diferente, não só a proposta pela FIFA, mas pelas marcas também que são patrocinadoras, né? Acho que sim, eu estou ansioso para saber, né, esses detalhes de tecnologia principalmente, né? Qual recurso que eles vão colocar. A gente já tem alguns burburinhos, né, de algumas coisas que podem acontecer, mas eu estou ansioso para ver, sim, como que vai ser isso. E você? Eu tô também, não, eu acho que assim, falando com o Tamer, eu fiquei pensando nisso, né, porque assim, de novo, tem investimento e tem uma parte do modus, né, operandes deles aí, de serem receptivos mesmo, né, de ter aquela coisa do acolhimento, da prosperidade, da abundância, isso é muito típico, né, de todos os países. A Câmara representa 22 países árabes, né, então a gente falou de um modo geral também, não só do Catar, mas enfim, dessas relações nos países árabes, e aí tem as diferenças para cada um. Mas eu espero que o torcedor, a torcedora, enfim, todos sejam acolhidos, né, que, enfim, consigam conviver, né, dentro das normas ali do país. Tem sim essa questão da mulher, tem sim a questão dos homossexuais, né, enfim, então pelo regramento deles não é admitido. Então eu espero, né, que cada um possa aí dentro dos seus limites ter uma boa experiência e no fim o futebol, nesse caso na Copa do Mundo, acaba sendo isso, um encontro entre culturas, né, e que a gente possa não só ficar só nesse discurso, né, da diversidade, da inclusão, como agir nesse sentido, né? Isso depende de cada um também, porque se ali cada um faz a sua parte, curte o seu evento, mas sabe que tem um limite em relação ao outro, né? E de novo, eu sei que às vezes tem toda a emoção, você estava, né? Eu não tive a oportunidade de ir às arenas de Copa, muito embora eu tenha feito a cobertura em 2014, mas fiz do estúdio apresentando na antiga Rádio Bradesco. Então, não tenho essa vivência, né? Então, mas a gente sabe que tem o calor da história e no calor, né, às vezes acaba que você invade um pouquinho ali. Mas se todo mundo tiver um pouco essa consciência, né, quando a gente viu vários eventos no Japão, quando a gente pega a Olimpíada, por mais, né, de Tóquio que tenha sido restritiva do ponto de vista de público, mas você vê o comportamento, né, em relação a recolher o seu lixo, são hábitos bem pequenos, mas que fazem a diferença, né, para no fim todo mundo sair de uma forma mais descontraída. Por fim, só que eu queria te perguntar, a questão da bebida alcoólica, a gente tinha aqui liberado no Brasil, não é isso? Não, tanto Sim. é que você tomou banho de cerveja. Na Copa da Rússia, houve restrição ou podia também dentro das arenas? Eu não me lembro. Acho que sim. E Mas nessa não pode, certo? esse é sempre um assunto muito delicado. Polêmico, Eu lembro que até mesmo na Copa do Brasil tinha restrição até um determinado momento, depois teve reverteu-se, né, essa decisão de poder vender a bebida dentro do estádio. Na Rússia eu não me lembro, acho que era só fora do estádio, não me lembro mesmo. A FIFA ela quer ter a bebida dentro do estádio, né? E inclusive isso foi uma questão debatida com o Catar. Se eu não me engano, lá a bebida ela vai ser liberada, porém só fora do estádio. Sim, não dentro. E né? não vai ser dentro do estádio. Isso é o que eu soube também. Não vai poder levar. Enfim, são questões, né? Porque há marcas envolvidas, comércio, consumo, etc. Sim. Então. E aí você imagina que o pessoal vai ficar até onde puder fora do estádio bebendo, para depois entrar. Imagina 1 minuto antes de começar o jogo, como que vai estar essa fila lá. Eu acho que esse é um desafio grande da Nana, da toda a equipe de serviço dos espectadores, a área de ticketing também, que faz essa mobilidade, né? Essa facilidade para as pessoas entrarem no estádio para o jogo. Então eu tô ansiosíssimo para ver.
uma curiosidade. Você que estava na área, né, de atendimento ao espectador em 2014, você estava identificado com a roupa que dizia Iassoari. Os stewards também são identificados. Tem alguém que não fica identificado, fica, como se diria no linguajar, moita ali dentro dos estádios, que faz a visão aí para ver se está acontecendo alguma coisa e passando desapercebido? Tem isso? Olha, tem muitos funcionários que não estão identificados. É óbvio que ele tem a credencial, pela credencial se identifica exatamente quem que é aquela pessoa, e isso é muito rígido, né? Um controle de credencial, até por reconhecimento facial, hoje imagino que já esteja implementado em todos os estádios do Catar. Mas é isso mesmo que você falou. Ficar paisana, entre aspas, na roupa, é isso que eu quero dizer. Para não dar bandeira, mas a pessoa está fazendo uma função de olhar ao que está acontecendo ali. Sim. E é muita gente envolvida, né? Na hora da muvuca ali, do vamos ver mesmo, você não identifica ninguém, você não vê ninguém. É um número de pessoas muito grande entrando ao mesmo tempo. É difícil você individualizar ou personalizar algum tipo de atendimento. Então, tem muito megafone, né? A nossa equipe tinha muito megafone para ficar passando informações gerais, qual portão que o teu ingresso deve entrar, como que você vai se acomodar melhor e ter a melhor experiência mesmo, né? Ela dá uma dica, né, para o torcedor, a FIFA dá a dica para o torcedor de como consumir o evento dela da melhor maneira, né? Seja presencial, seja também, enfim, via as transmissões que ela faz. Que legal. Gabriel Liberati, da Sports Network, da Brasil Sports Tech. Eu queria que você deixasse também um convite para que as pessoas possam te acompanhar, né, nesses dois negócios. Seja sempre muito bem-vindo, você já é da casa. Obrigada, e que a gente tenha aí uma excelente Copa do Mundo. Vamos ter mais assuntos por aqui. Obrigada, Gabriel. Bacana, Beth. Eu estou ansioso para ver os próximos episódios, ouvir, né, os próximos episódios do Talks, porque esse tema de Copa do Mundo para mim é muito interessante. Queria deixar os meus contatos aqui, enfim, podem seguir @SportsNetworkPR e @Brasil Sports Tech nas redes sociais. São as iniciativas aí com foco em networking, com foco em conexões e negócios na área do esporte, para realmente transformar o profissional, transformar essa indústria da forma como a gente imagina em conjunto, né? Não tomando decisões unilaterais, digamos assim, né? É sempre um conselho que acaba decidindo tudo que a nossa iniciativa faz, seja para eventos, seja para os happy hours que continuam acontecendo. Inclusive tem um hoje aqui na Sporteca que a gente vai fazer também. Esses happy hours no esporte, como eu falei, mudou a minha vida. A gente já fez mais de 20 edições aí desde então, nesses últimos anos, e tem mudado a vida de várias pessoas também. Acho que essa é uma das ferramentas que a gente tem, né, para promover essa transformação no esporte, mas tem várias outras também que acho que ao longo do tempo, quem está ouvindo a gente também pode contribuir com ferramentas, né? Chegou em um momento dessa história, né, que a gente se conheceu, né, Bert, e você foi sempre uma incentivadora, você via essa necessidade de profissionalismo, você que é exímia profissional, né, das áreas que você atua, e cobra muito isso das pessoas que trabalham com você, e isso é bem bacana, ver esse nível profissional no esporte crescendo no Brasil. E eu acho que o nosso futuro assim é interessante saber o que vai acontecer quando a gente conectar todo mundo que ouviu, por exemplo, até aqui, sabe? Acho que esse é um dos nossos desafios, e fazer com que essas pessoas que foram conectadas continuam construindo, produzindo coisas brilhantes, assim, diferentes, inovadoras, ou às vezes não inovadoras, mas com propósito para atender ali na sua determinada área de atuação. Maravilha, obrigada, Gabriel. A gente agradece a você pela companhia, pela audiência. Todos os programas estão no YouTube e no Spotify, Sporteca, é só você acompanhar. E a gente te espera para mais um episódio. Toda semana tem, toda terça, Sporteca Talks, Tecnologia e Inovação no Esporte. Obrigada, tchau, tchau, até mais.